Olá, irmãos. Bom, hoje vamos falar sobre a descida do Messias ao Sheol, tá? O Messias desceu ao Sheol, o que ele foi fazer lá? Ele foi pregar para quem? Então vamos entender no vídeo de hoje essa passagem, tá? E esse evento interessante que ocorreu mesmo, não é figurado, tá? É literal e, tipo assim, a gente precisa entender o objetivo disso, tá? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar aqui, ó. A gente vai fazer o vídeo em perguntas, tá? Em perguntas. Vamos lá aqui, ó. Yahusha, ele desceu ao Sheol. E a gente vai ver aqui, ó. Mateus, esses versículos, tá? Mateus 12:40, Atos 2, versículo 27 e 31, Efésios 4, versículo do 8 ao 10. E são referências, tá? Para os Salmos 16:10, Salmos 68:18. Então vamos lá ver. Primeiro Mateus 12:40, vamos lá. Aqui diz, é profecia, né? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, o Messias, 3 dias e 3 noites no seio da terra, tá? Então seio da terra é a mesma coisa que seio de Abraão, é a mesma coisa que também inferno na tradução cristã, e na palavra original é a mesma coisa que Sheol, tá? Ou algumas bíblias está escrito Seol, que é a mesma coisa, tá? É o lugar de habitação dos mortos. Agora vamos para Atos 2, 27 e 31. Vamos lá. Pois não deixarás a minha alma no inferno, né, no Sheol, que acabei de falar. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nesta previsão disse da ressurreição de Yahusha, que sua alma não foi deixada no inferno, porque senão ela veria a corrupção. Nem a sua carne viu a corrupção. Então aqui está dizendo, ó, o Messias desceu exatamente lá no Sheol, tá? No Sheol, na habitação dos mortos. Por quê? Porque ele morreu. Só que ele não pôde ficar no Sheol porque ele morreu sem pecado. Então, se ele morre sem pecado, ele não pode ficar no Sheol. Por isso que ele saiu de lá e trouxe as chaves do Sheol, né? No caso aqui, do inferno, nessa tradução. A gente precisa entender que inferno, gente, não é... quer dizer, a gente tem a ideia que inferno é o lago de fogo. E de certo a cultura nos mostra isso. O inferno é o lago de fogo, que arde com enxofre. Mas na tradução cristã, todos os lugares, sem exceção, que fala inferno, é Sheol. É na verdade a habitação dos mortos, onde vão os ímpios e os justos, tá? É o Sheol, embaixo da terra. E o lago de fogo, na verdade, em alguns versículos que a gente vai ver, onde o Messias fala, né, realmente do lago de fogo, é traduzido aqui também como inferno. Então existiria sim uma exceção. Mas esse inferno que é traduzido aqui, por exemplo, acho que em Mateus 5, o Messias fala sobre o lago de fogo, e na verdade não é Sheol, que é traduzido também aqui como inferno, mas sim Gehinnom, né? Que seria aquela outra palavra cristã, né? O Gehenna, acho que é Gehenna, que vem da palavra então Gehinnom, que quando tá Gehenna na tradução cristã realmente está falando do lago de fogo. Então o Gehenna é o lago de fogo e a verdadeira palavra do hebraico é Gehinnom, tá? Gehinnom. Então aqui, ó, a gente viu Atos 2:27, tá? Agora a gente vai ver Efésios 4, do 8 ao 10. Peraí, o Atos, ele é uma referência, tá? Isso aqui é uma referência ao Salmo, e a gente vai ler o Salmo agora de Davi. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É Davi falando. Então, aqui em Atos, é dito as palavras de Davi, tá? De Davi, em Salmos 16:10. Agora a gente vai ver Efésios 4, do 8 ao 10. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então aqui, ó, é mais uma referência ao Salmo, tá? E nesse caso é o Salmo 68, versículo 18. Vamos ver. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. Olha só essa palavra. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que Yahua habitasse entre eles. Então aqui está falando, olha, ele foi
pro Sheol, o Messias ele foi pro Sheol, que é o cativeiro, e ele não pôde ficar lá, ele saiu de lá e levou cativo o próprio Sheol, o cativeiro. Então ele, na verdade, o cativeiro que aprisionava todos os mortos, que é o Sheol, o Messias levou ele como cativeiro. Então ele venceu a morte, por isso que é dito que ele venceu a morte e o inferno, né, que na verdade é Sheol. Ele venceu a morte e o Sheol, tá? Então aqui ele tá falando, ó, e recebeste dons para os homens, até para os rebeldes. E a gente vai entender esses rebeldes aqui, tá? Então, esse aqui é o Salmo 68. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Se ele desceu ao Sheol, o que ele fez lá? O que Yahushua fez lá no Sheol? Então a gente vai para Zacarias 9, versículo 11, depois 1 Pedro 4, versículo 6. E o Zacarias 9 tem uma referência ao livro de Enoque, capítulo 22, a gente vai ver, tá? Vamos lá. Zacarias 9, 11. Ainda contra ti, por causa do sangue da tua aliança, é o Messias, o pai falando do filho, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Então aqui tá falando, ó, ele desceu lá no Sheol, ele foi fazer alguma coisa lá, mas acabou que ele libertou os presos da cova, em que não havia água. Isso aqui é uma referência direta ao livro de Enoque, capítulo 22, a gente vai ver. Enoque 22. Dali partimos para um outro lugar, e ele mostrou-me do lado do ocidente um conjunto de montanha imensa e alta, de rocha maciça. Havia lá 4 cavernas, profundas, amplas e lisas. 3 delas eram escuras, e uma clara. Então tem 3 cavernas escuras e uma clara, e as 4 são lisas. E essa caverna clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então 3 cavernas são escuras e lisas, e uma caverna é clara e tem no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas, como são profundas e escuras. Respondeu-me então Rafael, né, arcanjo Rafael, um dos santos anjos que estava comigo. Essas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Foram criadas para reunir todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares foram constituídos para sua morada até o dia de seu julgamento, até o final do prazo e do tempo pré-estabelecido, quando então ocorrerá sua sentença. Então eu ouvi os gemidos do espírito de um dos filhos dos homens, que havia morrido, e cujo lamento chegava até o céu. Perguntei então ao anjo Rafael, que estava junto de mim, de quem é este espírito que se lamenta? De quem é essa voz cujo gemido chega até o céu? Então ele falou-me: este é o espírito que saiu de Abel. Ele foi golpeado e morto por seu irmão Caim, e assim emite queixas contra ele, até que os descendentes deste sejam eliminados da terra e a sua raça desapareça dentre os homens. Então, aqui tá falando, sabe lá em Apocalipse, quando você lê o 5º selo e fala, e vi as almas dos mortos que clamam por justiça? Então, aqui é a mesma coisa com Abel, tá? Não tem nada de absurdo nisso aqui. Versículo 5. E em seguida perguntei sobre as cavernas, por que estão separadas uma das outras? Respondeu-me: 3 destes espaços foram preparados para manter segregados os espíritos dos que estão mortos, mas uma seção foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas. Então 3 cavernas são para os mortos e uma para os justos, tá? Dessa forma, há um espaço que foi preparado para os pecadores, que ao morrerem e serem enterrados, não chegaram a sofrer em vida uma sentença. Ali suas almas ficaram isoladas até o grande dia do juízo, e o dia do castigo e do sofrimento reservados aos que foram condenados para sempre, quando então se exercerá a vingança das suas almas. Nesse lugar, ele os manterá aprisionados até a eternidade. Então, essa aqui é a primeira caverna, tá? Versículo 7. Versículo 7. Existe igualmente outra seção que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam justiça por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores, tá? E uma outra seção foi feita para aqueles homens que não foram justos, mas sim pecadores, totalmente ímpios e cúmplices dos perversos. Suas almas não serão castigadas no dia do juízo, mas também não serão ressuscitadas, tá? Então eu louvei ao Elohim da glória, tá? O Elohim da glória, Yahweh Tsevaot, dizendo: glorificado seja tu, mestre,
justo juiz do mundo. Então aqui, ó, tá dizendo as cavernas, tá? Eu acho que eu comi bola aqui e eu contei errado as cavernas. Bom, a primeira caverna, ela é passada lá no versículo... lá no versículo 5, tá? Então a primeira caverna, vamos ler a descrição da primeira caverna. Olha só, 3 desses espaços foram preparados para manter segregados os espíritos dos que estão mortos, mas uma seção foi reservada para os espíritos dos justos, tá? Onde jorra uma fonte de água límpida, beleza. Aí, aqui diz, ó, versículo 6, desta forma, há um espaço que foi preparado para os pecadores, que ao morrerem, serem enterrados, não chegaram a sofrer em vida uma sentença. Então, aqui é a outra caverna, tá? Para os pecadores que morreram e não sofreram uma sentença em vida. Aí tem aqui, ó, no versículo 7, dizendo, existe igualmente outra seção que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam por justiça, por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores, tá? E aí a gente vai ter o relato da última caverna, mas o foco aqui é nessa caverna aqui, ó, do versículo 7, olha só, vou ler de novo. Igualmente, outra seção que se destina às almas dos queixosos, tá? As almas dos queixosos, dos que reivindicam justiça por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores. Então aqui, ó, esse é o nosso foco. Há pessoas, tá, que morreram nos dias dos pecadores e eles reivindicam por justiça, eles clamam por justiça. Então, esse aqui é o nosso foco, tá? Mas, por enquanto, vamos continuar. Só queria falar aqui de Zacarias 9:11. Aqui, ó, quando diz cova em que não havia água, está falando da cova dos que não são justos, tá? Porque só dos justos tem água. Beleza? Vamos agora para 1 Pedro 4:6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, que eles já foram, segundo os homens na carne, mas no espírito vivesse segundo Yahweh, né? Aqui, ó, mas vivesse segundo Yahweh em espírito. Então, esses mortos aqui, eles foram julgados segundo os homens, mas na carne, quando eles estavam vivos, tá? Em vida. Mas porque o Messias foi pregar o evangelho para eles, para esses mortos, para que vivesse segundo Yahweh em espírito, tá? Então aqui, ó, a gente já tá tendo uma clareza sobre a descida do Messias ao Sheol. Então a gente vai fazer mais uma pergunta. A gente vai fazer, ele pregou, tá dizendo aqui, ó, preguei o evangelho aos mortos. Beleza, aos mortos, tá? Ele pregou. Mas aqui faz uma separação, porque algumas pessoas afirmam que ele foi pregar para anjo, né, no Sheol. Então, a gente vai primeiro traçar o caminho dos anjos aqui, ó. Ele pregou para quem? Para os mortos ou para os anjos? Então vamos traçar aqui, ó. Foi para os anjos? Beleza. Então aqui, ó, a gente tem versículos que refuta que não foi para anjo, tá? Então aqui, ó, 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, e os dois fazem referência ao livro de Enoque, capítulo 10, versículo 3 e 4. Então vamos lá, 2 Pedro 2:4. Vamos lá. Aqui, ó. 2 Pedro 2:4. Porque se Yahweh não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Sheol, né, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia de juízo. Então aqui tá falando, ó, os caras, eles foram entregues ao fundo do abismo, né, e a gente já vai falar disso, não foi ao Sheol, a habitação dos mortos, não foi, essa tradução aqui é pífia, não foi ao fundo do Sheol, tá? E os entregou às cadeias de escuridão. Então, eles foram encerrados em cadeias, ficando reservados somente para o dia de juízo, tá? Então aqui tá falando, ó, os anjos, eles foram presos e eles só vão sair de lá no dia do juízo para ser julgado e condenado, tá? Que anjos são eles? São um terço que caiu com Satanás? Não, porque eles não caíram. Foi os anjos que abandonaram a sua habitação no céu e pegaram as mulheres filhas dos homens, tá? E com ela fez os gigantes. E não perdoou o mundo antigo, mas olha só, em 2 Pedro tá dizendo aqui, ó, primeiro fala dos anjos, depois fala dos caras do dia de Noé, olha só. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça. Por quê? Porque ele era o único justo lá, era um mundo de iniquidade lá, ele era o único justo.
e ele pregava justiça, né? Arrependa-se e tal. Aí aqui diz, ó, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, olha só a conexão com isso que a gente acabou de ler sobre o livro de Enoque, ó. Aqui tá falando que o dilúvio veio sobre o mundo dos ímpios. Agora, olha aqui, lembra da caverna que eu falei pra gente focar? Olha só, existe igualmente outra seção que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam com justiça por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores. Então olha só, o foco aqui é, eles foram mortos, esses caras aqui dessa caverna foram mortos nos dias dos pecadores. Aí a gente vem aqui, ó, em 2 Pedro e diz, o dilúvio veio sobre o mundo dos ímpios. Então o dia dos pecadores e o mundo dos ímpios são praticamente a mesma coisa, tá? E a gente já vai entender. Bom, mas pra só falar sobre essa parte aqui, ó, que os anjos foram lançados no inferno, que é o Sheol, não é Sheol, tá? É fundo do Sheol, a gente vai entender. Então, se a gente vir no grego, no Strong do grego, desse versículo aqui, versículo 4, a gente vai ter aqui, ó, 2 Pedro 2,4. A gente vai ter, em inglês, né, aqui, ó. Olha só. But to chains of darkness, having cast them to the beast, Abis delivered. Então, a gente tem aqui, ó, Abis, tá? Abismo. Só que deepest. Então, deeps, abs. Aqui é fundo do abismo, tá? Fundo do abismo. Of darkness. Eles estão reservados. To be reserved. Então tá aqui, ó. Deepest, abs. Tá no grego, no Strong original, 2 Pedro. Então aqui é o profundo abismo. Então eles não estão no abismo, que seria o Sheol. Eles estão no fundo dele, no fundo do Sheol. E a gente entende assim, ó. Existe a terra, existe o domo da terra, existe as 4 cavernas relatadas por Enoque, e uma delas tem a água, e existe então o fundo do abismo, que é onde os anjos estão. É muito simples essa cosmologia, tá? Existe a terra plana, a terra, né? A superfície da terra, o domo, que é o firmamento da terra, embaixo da terra existe o inferno, né? Que seria o Sheol, as 4 cavernas dos mortos, e no fundo dele, a habitação dos anjos, habitação não, a prisão dos anjos, né? Esses anjos guardiões que pegaram as mulheres humanas. Então aqui é muito simples, tá? Agora se a gente for aqui no hebraico, do 2 Pedro 2,4, a gente vai ver uma coisa interessante. Eles foram lançados no inferno, que seria Sheol, tá? Aqui, ó, a gente vai ver Sheol. Peraí. Tá, aqui tá difícil, vamos ver. Olha só, em seguida tá escrito Tártaro. Então, na verdade, não seria no inferno que seria a tradução certa, Sheol, mas sim o tal do Tártaro, da tradução cristã. Então seria o Tártaro. O que é o Tártaro? É o abismo mais profundo. Então, se é o abismo mais profundo, não é o próprio abismo, o próprio inferno, o Sheol. Não é o Sheol, mas sim o abismo profundo, que é embaixo do Sheol, é mais embaixo ainda das cavernas, ó. Embaixo das cavernas, onde o anjo está encerrado. Então aqui está dizendo, ó, abismo mais profundo. E se você vê essa palavra aqui em especial, ó, eu acho que é essa aqui, Baker Valley. Essa aqui, ó. Se você ver essa palavra aqui do versículo, você vai ver que eles foram amarrados, acorrentados, esses anjos. Eles foram amarrados e acorrentados, selados praticamente para o dia do juízo, onde eles vão ser condenados, tá? Então eles foram amarrados. Este versículo aqui, ó, 2 Pedro 2,4, tá dizendo que eles foram amarrados e acorrentados. E isso aqui, cara, olha só, a gente vai ver agora uma outra referência em Judas 1,6. Olha só o que diz. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, é os anjos guardiões, lá de Gênesis 6, tá? Reservou na escuridão e em prisões eternas. Então eles estão em prisões eternas até o dia do juízo, até o juízo daquele grande dia. Então, esses anjos aqui já era, acabou para eles. Ninguém visita eles, eles estão encerrados, prontos para serem soltos no dia do juízo para ser julgado e condenado. Tá lá no julgamento trono branco, que eu já falei. Assista meu vídeo dos tribunais divinos. Então esses caras estão amarrados, estão presos, tá? Isso aqui, ó, é uma referência direto ao livro de Enoque, capítulo 10, versículo 3 e 4. A gente vai entender. Olha só, Enoque... peraí...
Enoque 10, tá? Aqui, ó, Enoque 10, 3 e 4. E a Rafael disse a Yahweh, amarra as... Não, peraí. Ah, tá. E a Rafael, né, ao anjo disse Yahweh. Yahweh disse ao Rafael, amarra Azazel, que é um dos anjos que pegaram as mulheres, tá? Por isso que lá na Antiga Aliança, você tem no sacrifício o bode Azazel. Sabe aquele sacrifício quando diz, e o bode Azazel, você coloca os pecados? Então, é porque, a gente já vai entender, é porque todos os pecados estão para esse Azazel aqui, porque eles saíram da sua habitação e pegaram as mulheres dos homens. Então, esse Azazel é o principal, e o Semiasa, claro, mas ele é o principal anjo pecador, tá? Que, tipo assim, transgrediu a lei, o mandamento do pai de que anjos não se casam, né? Nem se dão em casamento. Então aqui, ó, amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas, tá? E a mesma coisa do fundo do abismo, o fundo do Sheol. Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto, para que não veja luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao arremedo de fogo. Então aqui tá falando, esses anjos, cara, já era. Os caras vão ser julgados e para ser condenados. Então assim, não adianta, eles não vão ser visitados. Os caras estão encerrados no fundo do abismo, na escuridão, tá? E eles só vão ser soltos no juízo para ser condenado. Então isso aqui, ó, anjo não existe, tá? Isso aqui não existe na pregação do Messias no Sheol. O Messias, ele não foi pregar para os anjos, porque os anjos já estão encerrados, já era. Eles só estão esperando o dia para sair e ser julgado, tá? Para quem o Messias foi pregar? O Messias foi pregar para os mortos, porque aqui já diz, para os mortos. E aqui a gente tem que mortos são esses, em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, tá? E também 1 Pedro 4, 5 e 6. Vamos lá. 1 Pedro 18 ao 20. Porque também Yahushua padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Yahweh, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Espírito Santo, né? Espírito maiúsculo. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então, essa prisão aqui, na verdade, é as cadeias, é as covas que não tem água e é o Sheol, o seio de Abraão, o seio da terra, né? Inclusive, tem gente do cristianismo que fala que seio de Abraão é o paraíso. Tipo assim, meu pai. Tipo assim, isso é uma zona, tá? É uma zona. O seio de Abraão é o seio da terra, é o Sheol e é essa prisão aqui. Então os espíritos estão em prisão por quê? Porque o Sheol, ele é a habitação dos mortos. E o Sheol, ele tem a autoridade sobre os mortos que neles estão. Então é praticamente como se os mortos fossem escravos da morte, tá? Quando eles morrem, eles ficam lá no Sheol, eles são escravos da morte. Os quais, olha só, quem são esses espíritos em prisão? Aqui diz, ó, os quais no outro tempo foram rebeldes. Que tempos são esses? Aqui, ó, quando a longanimidade de Yahweh esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então o que está dizendo, esses espíritos em prisão, que recebeu a pregação do Messias, do Evangelho, como a gente já viu no outro versículo, é os mesmos do tempo de Noé, que eles foram rebeldes, porque aquele mundo dos ímpios, né, só tinha iniquidade lá. Os anjos desceram, pegaram as mulheres e ensinaram todo tipo de maldade lá no Gênesis 6. Então o mundo ficou absurdo, era pura iniquidade, tá? E fora que tinha gigantes, tinha quimeras, tinha abominações, tinha monstros aqui na Terra, tá? Então esses caras aqui, ó, esses espíritos em prisão são os que morreram na época do dilúvio, com o dilúvio, tá? E eles foram rebeldes, eles não ouviram a justiça que Noé pregou. Porque Noé não pregou o evangelho, ele pregou a justiça, arrependa-se, vai vir um dilúvio na terra. E aí o que acontece? Noé entrou na arca, quando ele entrou, tudo aconteceu e esses espíritos aqui, ó, as pessoas, elas morreram porque elas foram rebeldes, tá? Não fala que elas foram ímpias ou sei lá, vaso de ira, qualquer coisa assim, palavra de Paulo, né? Aqui diz que elas foram rebeldes. Então se elas foram rebeldes é porque elas não quiseram ouvir o pregoeiro da justiça, que é Noé, tá? Elas não quiseram ouvir. Então, se a gente vir em 1 Pedro 4, a gente vai ver isso. Olha só. Os quais hão de dar conta
ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Então o Messias ele não foi lá. Tem gente que fala, né, o Messias só foi no Sheol para se vangloriar da sua justiça, que venceu tudo e que condenará esses espíritos que estão no Sheol, né? Absurdo isso. Aqui tá dizendo, ó, porque ele foi pregar o evangelho também aos mortos. Pra quê? Aí você volta lá em Zacarias, né? Zacarias 9:11, se eu não me engano, e lá diz, para que Yahweh vivesse também entre eles. Então aqui, ó, ele foi pregar o evangelho da graça, das boas novas a esses mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, porque eles já foram, mas vivessem segundo o espírito de Yahweh. Olha só isso aqui, o Messias foi pregar o evangelho, tá? Tá dizendo aqui, ó, por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Então, tipo assim, é complicado, gente. Na minha opinião, isso aqui é a minha opinião, tá? O Messias, ele realmente foi no Sheol, pelo menos é o que eu acredito hoje, e foi pregar aos mortos o evangelho, tá? Ele foi pregar o evangelho. Para quê? Aí você volta lá na Torá que eu acabei de ler para vocês, e tem o pai falando que por causa do sangue da aliança ele libertou os presos da cova que não havia água. Então, tipo assim, eu acho que tá muito conectado isso aqui, tá? Agora, uma coisa interessante, se a gente for pesquisar no Google, né, sobre o tempo de Noé, sobre Noé e tal, a gente vai ver o seguinte, a gente vai cair nessa página aqui, ó, biblia1.com/Noé. A gente vai ver esse parágrafo interessante, olha só. Noé viveu numa época de elevada corrupção humana, que era o tempo dos ímpios. Olha só agora, as condições da sociedade dos tempos de Noé eram terríveis. Os homens eram irremediáveis, tinham uma postura de maldade e depravação geral. Então Yahweh decidiu e determinou a destruição da humanidade. Gênesis 6, 5-7. Então aqui, ó, o dilúvio, ele na verdade foi um reset total. Yahweh, ele matou geral, deixou só Noé e a família dele, né, os filhos e as mulheres, os filhos vivos. E tipo assim, Yahweh, ele fez uma aliança com Noé para que nunca mais ele fizesse isso, ele fizesse esse reset na terra. Por quê? Porque provavelmente, na minha opinião, nesse reset foram muitas almas do que na verdade não era vaso de ira, eleito, né? No caso, pessoas criadas para dar a Satanás, mas era um vaso de honra, rebeldes, como diz lá. E eles acabaram morrendo no dilúvio, tá? Então o que acontece? O Messias desceu lá no Sheol para pregar para esses espíritos, porque o versículo é específico, ele foi lá para pregar para os rebeldes do tempo de Noé. Então provavelmente foi isso que aconteceu, tá? O Messias foi lá e pregou para eles. Então, aqui ó, a gente vai ver, ele pregou para quem? Para os mortos da época do dilúvio. Então a gente vai para Gênesis 6, tá? Do versículo 5 ao 18. Então vamos lá. Olha só, do 5 ao 18 aqui ó, vou até selecionar. Vamos lá. E viu Yahweh que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Yahweh de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Então, esse versículo aqui não é se arrepender, tá? Eu já fiz um estudo sobre isso, um vídeo, e o arrepender-se aqui é apenas consolou-se, pesou o coração, exatamente isso que diz no final, pesou-lhe o coração. Ele se sentiu triste com toda a maldade, tá? Ele não se arrependeu, porque Yahweh não se arrepende. E disse Yahweh: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Outra vez arrependo, não é arrependimento, tá? Noé, porém, achou graça aos olhos de Yahweh. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Yahweh. Então, nessa geração aqui, só havia maldade, né? Os anjos subjugaram os homens, teve os filhos com as mulheres, que é os gigantes, os homens de renome, tá? Da antiguidade. E a depravação geral tomou conta desta época, tá? E só Noé, ele continuou na justiça ali e sobreviveu a essa época de iniquidade. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Yahweh, e encheu-se a terra de violência. E viu Yahweh a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Yahweh a Noé:
O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de golfera, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, tá? E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados de sua largura e de 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio sobre as águas, um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então aqui tá vendo, a gente percebe que é realmente um reset, tá? É um reset. Yahweh resetou a terra e só deixou Noé e sua família vivo. Tipo assim, foi um ato extremo, tá? Por isso que Yahweh falou que nunca mais ia fazer, porque foi um ato extremo. Ele fez um reset na terra inteira, tá? Isso aqui, gente, essa parte aqui faz referência clara ao Enoque 22, 7, versículo 7. Vamos lá ver. As cavernas de novo. Existe igualmente outra seção que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam por justiça por sua ruína. Então esses queixosos aqui, basicamente seriam os rebeldes da época de Noé, que reivindicam justiça por sua ruína. Eles foram arruinados, eles morreram no dilúvio, tá? Por terem sido mortos, eles foram mortos nos dias dos pecadores. Então, quando a gente vê que essa época de Noé era a época do reino da iniquidade, né? Só tinha maldade lá, todos os homens eram maus e seus pensamentos também. Tipo assim, a gente pode entender que é dias dos pecadores. Então, tipo assim, pra mim é uma conexão, tá? Então, isso aqui nos leva, tá, para Hebreus 11, 7. O que diz em Hebreus 11, 7? Vamos lá. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ou seja, dilúvio. Ainda não tinha acontecido o dilúvio, mas ele foi avisado. E ele temeu, e para a salvação de sua família terrena, salvação terrena, não é espiritual, salvação terrena para salvar a vida de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então, ele condenou o mundo. Por quê? Porque, na verdade, quem condenou Yahweh, mas Noé também condenou. Por quê? Porque Noé fez a arca. Então, Yahweh, ele passou a visão para Noé, Noé creu, temeu e preparou a arca. E todo mundo foi condenado, tá? Condenado como? Isso aqui é condenação eterna? Condenação, sei lá, de juízo final? Não. Condenado porque todo mundo morreu nesse grande juízo que foi o dilúvio, tá? O dilúvio foi um juízo. Então todo mundo morreu. E isso aqui também nos leva a Mateus 24, 37 e 39. Olha só as conexões. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, do Messias, a segunda vinda. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só o que esse povo fazia. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, assim, essas pessoas do dilúvio aqui, principalmente os rebeldes, eles viviam normalmente. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e é tudo normal. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então, não perceberam. Essas pessoas aqui, rebeldes, tá? Da época do dilúvio, eles não perceberam. E aí veio o dilúvio. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, do Messias, de Yahushua HaMashiach, tá? Então, aqui a gente tem, essas pessoas rebeldes, elas morreram no tempo de Noé, elas foram rebeldes porque não acreditaram na pregação de Noé da justiça, que o dilúvio viria, e Noé entrou na arca, e essas pessoas que viviam normalmente não perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos. E essas pessoas aqui, pelo menos na minha opinião, elas estão naquela caverna relatada por Enoque, do versículo 7, né? Se queixando por justiça por sua ruína, tá? Agora aqui, a gente vai vir a uma referência interessante. A gente vai lá pro Apócrifo.
Caverna dos Tesouros, no capítulo 55, versículo 1 e 2, que fala também da descida ao Sheol. Vamos lá. Olha só, capítulo 55, a descida de Yahusha aos infernos, né, que seria o Sheol, que é a tradução grega. E sua ressurreição. Olha só, versículo 1 e 2. A descida do Messias ao inundo inferior não foi em vão, mas ao contrário, foi a causa de muitos benefícios para a nossa geração. A sua descida aos lugares inferiores da terra eliminou o poder da morte. Então, o Messias desceu ao Sheol porque ele morreu. Se ele morreu, ele vai descer à habitação dos mortos, mas ele não tinha pecado, então ele não podia ficar lá. Ele bugou o sistema. Ele desceu ao Sheol porque ele morreu, mas ele não devia ter morrido porque ele não tem pecado, logo ele não pode ficar no Sheol. Então ele subiu e levou as chaves da morte, eliminou o poder da morte, tá? E distribuiu o perdão àqueles que haviam pecado sem conhecerem a lei. Então olha só, essas pessoas aqui que receberam o perdão, basicamente está em completa conexão com as pessoas que receberam a pregação do Messias, que são os rebeldes do tempo de Noé, que morreram no dilúvio, pois eles não conheceram a lei, tá? A lei, ela destruiu o mundo inferior. Ela quem? A descida do Messias destruiu o mundo inferior, o Sheol, exterminou todo o pecado, envergonhou Satanás, perturbou os demônios, removeu os altares dos sacrifícios e holocaustos. Então aqui está dizendo que ele aboliu as ordenanças da lei. Por quê? Porque ele perturbou os demônios, porque Satanás usa a Torá para acusar a gente, e com a morte do Messias e a descida ao Sheol, ele tirou, ele justificou todos os seus. Então o Satanás ele perdeu sua autoridade de acusador. Então ele removeu os altares dos sacrifícios e holocaustos, que era feito na Torá. Então aqui ele está falando que ele aboliu as ordenanças da lei, preparou a volta de Adão e esvaziou as festas dos judeus. Por quê? Porque ele aboliu as ordenanças. Então a gente não cumpre mais as festas da Torá por ordenança, a gente cumpre por amor se a gente quiser, tá? Quando no terceiro dia ressurgiu do sepulcro, ele apareceu a Kefas, né, que é Pedro, e a João, beleza? Então aqui está dizendo, ó, ele desceu lá no Sheol e distribuiu perdão àqueles que haviam pecado sem conhecer a lei. Então, tipo assim, esse apócrifo aqui, Caverna dos Tesouros, capítulo 55, versículo 1 e 2, está dizendo, basicamente, que ele distribuiu perdão àqueles rebeldes lá de 2 Pedro, tá? Que da época do dilúvio. Por quê? Porque ele pregou o evangelho. E se é o próprio Messias pregando ali, né, em espírito, é o próprio Espírito Santo. Se o Espírito do Messias é o Espírito Santo, que ele divide com o Pai, então é o próprio Espírito Santo pregando aqui. E quem recebe o chamado do Espírito Santo não pode recusar, porque é irrecusável. Então por isso que eles receberam perdão àqueles que haviam pecado sem conhecer a lei. Pelo menos essa é a minha opinião hoje, pessoal. E como bônus, tá? O bônus aqui, a gente vai ver mais 2 apócrifos, tá? Beleza, vamos lá. A gente vai ver o primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 42, versículo do 1 ao 6, tá? Vamos lá. Onde o Messias ele diz que desceria o Sheol, tá? Capítulo 42. Cara, isso aqui tá em completa conexão com o apócrifo Caverna dos Tesouros que eu acabei de ler para vocês. Então veio a palavra de Yahweh a Adão e disse-lhe. A palavra é o Messias. Então Yahusha veio a Adão e disse-lhe: ó Adão, quanto ao que tu dizes, levai-me para uma terra onde haja descanso. Não é outra terra diferente desta, mas é o reino do céu. O único lugar onde há descanso. Mas o reino do céu é os tabernáculos, tá? É o milênio, o reino do céu que é feito na terra. Então quando o Messias fala, nem todos entrarão no reino dos céus, lá em Mateus, ele está falando dos tabernáculos, do milênio que é na terra, tá? Que ele vai trazer o reino dos céus para a terra. Então o Messias desce do céu para a terra e traz o reino dele. Então ele traz e estabelece o reino na terra, que é os tabernáculos restaurados de Davi. Mas tu não podes entrar nele no momento presente, mas apenas depois do teu julgamento feito e cumprido. Então, o Adão não pode entrar no reino dos céus, só depois do julgamento feito e cumprido, tá? Julgamento de Israel, que seria lá na vinda do Messias.
Então far-te-ei subir ao reino do céu, a ti e a tua descendência justa, e dar-te-ei ti e a eles o descanso que pedes presentemente. Então olha só, e se dizes, dai-me a água da vida para que eu dela possa beber e viver, isso não pode ser hoje, mas no dia em que eu descer ao Sheol, ao inferno, quebrar os portões de bronze e esmagar os reinos de ferro, então por misericórdia salvarei a tua alma e a alma justos para dar-lhes descanso em meu jardim. E isto será quando o mundo chegar ao fim. Então, o Messias está falando, ó, eu vou descer o Sheol, vou quebrar tudo, vou restaurar as coisas, vou distribuir o perdão, né, que diz lá na Caverna do Tesouro, e por misericórdia eu salvarei a tua alma e a alma dos justos, tá? Por que a alma dos justos? Porque esses justos creram no evangelho pregado. E dar-te-ei descanso em meu jardim. Como aqui era contexto de Adão e Eva, ele provavelmente não conhecia muito sobre a Nova Jerusalém, tá? Sobre a cidade, mas sim sobre o Jardim do Éden. Então ele usou meu jardim, tá? É só quando será isso aqui? Quando que ele vai poder ir para o jardim? Ele e as almas dos justos? Só quando o mundo chegar ao fim. Então é no ano 6000. O Messias, ele morre e desce ao Sheol, lá no ano 4035, 33, sei lá, por aí. Ele desce e prega aos espíritos em prisão, então ele sobe. Só que os espíritos em prisão só entram no paraíso só quando o mundo chegar ao fim, lá no ano 6000, tá? Então esse aqui é um bônus que está em completa conexão com 2 Pedro, com Efésios 4, com Zacarias 9, Mateus 12, Atos 2, Salmos e com a Caverna dos Tesouros, tá? Então a gente vai vir aqui agora, ó, no Apócrifo, A Vingança do Salvador, capítulo 7, vamos lá. Só o início aqui. Então Tito disse, como ressuscitou dentre os mortos? Então ele esteve morto? Natã respondeu, sem dúvida alguma morreu. Foi pendurado numa cruz, né? Na verdade é madeiro. Isso aqui é uma tradução também, né? Assim como a Bíblia foi traduzida, isso aqui também foi, os apócrifos, foi traduzido, porque era tudo em hebraico, né? Então aqui na verdade é madeiro, né? Não é cruz. E depois de morto, pendurado dela, tá? Esteve 3 dias no sepulcro, que é o Sheol, que é a habitação dos mortos, seio de Abraão, seio da terra. Depois ressuscitou dentre os mortos e baixou aos infernos, que seria o Sheol, tá? Depois ressuscitou de entre os mortos e baixou ao Sheol. Na verdade foi o contrário, né? Mas assim está o texto. Onde libertou os patriarcas, os profetas e a todo humano com descendência. Depois apareceu aos seus discípulos e partilhou a refeição com eles e finalmente viram-no subir no céu. Então aqui está dizendo que além de ter pregado para os espíritos em prisão, né, pregado o evangelho e ter distribuído o perdão, ele também libertou os patriarcas, profetas e todo humano com descendência. Então ele está falando que libertou os patriarcas de Israel e toda a descendência de Israel que estavam lá sobre o domínio da morte. Então, tipo assim, gente, é bem grande a história, tá? E tudo que a gente tem na Bíblia sobre o Sheol, e quer dizer, sobre a descida do Messias ao Sheol, é isso que eu li pra vocês nos versículos e nos apócrifos, é isso aqui, tá? Então é basicamente isso, tá? Não tem muita informação sobre esse evento, mas o que tem estou apresentando a vocês, tá? Yahushua desceu ao Sheol, ele foi pregar aos mortos e não aos anjos, esquece, isso aqui é furada. Ele foi pregar aos mortos da época de Gênesis 6, do dilúvio. E aqui, ó, em Hebreus e Mateus confirma o Gênesis 6, né? A pregação ao povo do Gênesis 6. E a gente acha referência no livro de Enoque 22, Caverna dos Tesouros 55, 1 Adão e Eva 42 e A Vingança do Salvador, capítulo 7. Então, tipo assim, gente, é muita referência, mas assim como é muitas referências na Bíblia e nos apócrifos, é pouca informação, porque é um evento que a gente não acha muitos na Bíblia. Por isso que há dezenas de interpretações sobre esse evento do Messias descer ao Sheol, tá? Inclusive, eu e minha esposa, a gente não tem a mesma opinião sobre esse evento, tá? Ela crê em uma coisa e eu creio em outra. Eu creio nisso que apresentei para vocês, essa é a minha opinião. Ela crê que, na verdade, Yahushua ele não pregou para esses espíritos serem salvos, né? Então, na verdade, não seria uma pregação para a salvação desses espíritos, como é
essas pessoas rebeldes da época do dilúvio, elas não merecem, né, salvação, sei lá. Mas, inclusive, ela não estudou muito a fundo, então ela pode mudar de opinião, tá? Mas a minha opinião é essa, tá? O Messias, ele pregou sim para a salvação, porque é dito que ele distribuiu o perdão para os presos da cova que não havia água, e parece que essas pessoas foram salvas sim, receberam perdão, porque era o próprio Espírito do Messias, ou seja, o Ruach HaKodesh lá, e ele saiu do Sheol, venceu a morte, pegou as chaves da morte, e agora ele tem a chave de Davi, né? Que Davi falava do Sheol, então é a chave do Sheol isso aqui. Então é basicamente isso, pessoal, é basicamente isso. Essa é a minha opinião hoje, tá? Não sei, talvez futuramente eu possa mudar ou não, porque isso aqui pra mim tá muito explicado. Então, minha opinião é essa, o Messias desceu ao Sheol sim, e pregou e salvou as pessoas de lá, tá?